Aleluia, louvado seja, engrandecido seja o nome do Senhor, meus amigos, meus irmãos e irmãs. Aleluia, o projeto Amor de Deus está começando agora o nosso culto Reinando com Cristo, com o pastor João Batista e minha esposa Cláudia Machado. Aleluia, glória a Deus. Queremos saudar a todos que já se encontram conosco com a santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E mais uma vez quero dar a paz do Senhor à nossa irmã Rosane Evangelotti, aos nossos irmãos Carlos Alberto e Maristela, a minha irmã Sandrinha, lá dos Estados Unidos, que está conosco, em nome de Jesus, mais uma vez conosco, louvado seja o nome do Senhor, e cada um de vocês que já entraram, que já estão conosco, e que não visualizei, que Deus abençoe as suas vidas, na santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O culto Reinando com Cristo é um culto online, que nós transmitimos às segundas-feiras, aleluia, e é um culto que nós colocamos louvores, oramos e também trazemos uma porção da palavra de Deus, aleluia, uma mensagem da palavra do Senhor. Bem, quero também saudar nossa irmã Maria das Neves, que está entrando. Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor em Romanos capítulo 5, versículo 17, parte B, que diz: os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Palavra gloriosa, louvado seja o nome do Senhor. E queremos ler também Mateus capítulo 4, versículo 1, já adiantando, né, que está relacionado com a mensagem desta noite. Aleluia. Mateus capítulo 4, versículo 1, que diz: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. O tema da mensagem de hoje: a vitória de Jesus sobre a tentação no deserto. Amém? Glória a Deus. A paz do Senhor também está entrando aí. Nosso irmão Ananias Bonfim, a nossa querida Rosária Antonaccio já está conosco, está entrando. Deus abençoe a sua vida. E em nome do Senhor Jesus, gostaria de saber se já podemos estar orando. Aleluia. Então, nesse momento, a minha esposa vai estar orando, apresentando as nossas vidas ao Senhor e dedicando este culto ao Senhor em nome de Jesus. A paz do Senhor, minha esposa. A paz do Senhor, louvado seja sempre o nome do Senhor. Amém. Ele nunca se atrasa, né? Jesus nunca se atrasa. Glória a Deus, louvado seja sempre o nome do Senhor. A palavra do Senhor, deixa eu escrever aqui, no Salmo 24, o Senhor nos diz: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Aleluias. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse o Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o
Rei da Glória. Aleluias. Louvado seja sempre o nome Amém, do Senhor. Jesus. Pai querido, Pai amado, estamos aqui mais uma vez, meu Senhor, nesta noite, Pai. Obrigada, meu Senhor, pela Tua presença santa já aqui, meu Senhor, conosco no nosso lar, Pai, na nossa casa, Pai. Aleluia. Emprestada, meu Senhor, por Ti, porque nada é nosso, tudo é Teu, Pai. Amém. Obrigada pela Tua presença santa também, Pai. Nas casas, meu Senhor, de cada irmão, de cada irmã, Pai, Amém. que está remindo tempo, meu Senhor, para ouvir o som da Tua voz, meu Senhor, através dos louvores, da palavra, meu Senhor, que será ministrada, Deus. Muito obrigada, Pai. Sim, meu Pai. Diminuamos nós, meu Senhor, o pastor João Batista e tua esposa, Pai, Cláudia Machado, porque grande é só o Senhor. Amém. Se com o projeto Amor de Deus, meu Senhor, nas tuas mãos, Pai, vai à frente de tudo, Pai. Faz como lhe apraz, meu Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nós te agradecemos, nós te louvamos. O Senhor é o nosso Rei da Glória, é o Rei das batalhas, aquele que vai à frente como nosso general de guerra. Se conosco, Pai, nesta noite. E a Ti, Deus, seja sempre toda a honra, toda a glória, todo louvor, desde agora para todo sempre. Amém, amém. E graças a Deus. Exaltado seja o nome do Senhor, meus amados irmãos, vocês que estão conosco. Agora esse momento é o momento que nós vamos trazer assim uma porção da palavra de Deus. E muitas vezes é difícil, temos dificuldades, né, para poder estarmos na presença do Senhor, para poder prepararmos o culto, a mensagem. Mas o Senhor tem sido gracioso, misericordioso e tem nos dado palavras de vida, palavras de restauração, palavras de salvação, palavras de vida eterna. Aleluia. O Senhor tem sido maravilhoso conosco. E mesmo na nossa fraqueza, Ele tem manifestado o seu poder. Amém, irmãos? Nós vamos estar orando, entregando as nossas vidas ao Senhor. E como nós já dissemos, o tema da mensagem de hoje, a vitória de Jesus sobre a tentação do deserto. Eu posso já adiantar que a vitória de Jesus também é a nossa vitória. Aleluia, Pai. Amém? Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Ti, Senhor Jesus. Toda honra, glória e louvor seja dado a Ti, Senhor. Sim, Jesus. Pai amado, Pai eterno, toma minha vida nas Tuas mãos, a vida da minha esposa, a vida de cada irmão que está conectado conosco, Pai, que vai ouvir a mensagem da Tua palavra. Ó Deus, que apesar da minha carne, Senhor, que o Teu Espírito possa, Senhor Deus, falar aos nossos corações, através da Sua palavra, que é viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de dois gumes. Ó Deus, que toda a dificuldade do Teu servo, ó Pai amado, possa redundar em louvor e glória ao Teu santo nome. Aleluia. Porque a glória é Tua, ó Deus, e Teu nome seja exaltado no nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Fala aos nossos corações e mentes, Fala, Senhor. ó Pai amado, e venha nos fortalecer na fé, conforme Deus, Pai, na Tua palavra, que fala que nós, através de Jesus, nós reinamos com Ele nesta terra. Então, ó Deus, ajuda-nos, ó Pai, a viver plenamente esta condição de filhos do Teu reino, de cidadãos do Teu reino, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Irmã Teresa Matola, a paz do Senhor Jesus Cristo. Irmã Maria do Perpétuo, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Ti, Senhor Jesus. Bem, meus amados irmãos, como nós dissemos, volto a repetir, o tema da mensagem de hoje é a vitória de Jesus sobre a tentação
no deserto. Aleluia. Meus irmãos e minhas irmãs, se você está passando por um momento difícil, uma luta, uma peleja, uma tentação, que você reconhece como sendo uma tentação, não diga que está sendo tentado por Deus. Pois Deus não é tentado pelo mal. E a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Quando é atraído e enganado pelo seu próprio desejo. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera morte. Tiago 1, 13, 15. Começamos assim, meus irmãos amados, esta mensagem, porque muitas vezes, para nos justificar ou nos auto-justificar, nós podemos dizer, quando estamos passando por um momento de tentação, que é Deus quem nos está tentando. Mas Tiago diz que não é Deus, que é a nossa carne que está em fraqueza diante de uma determinada situação. Queridos irmãos, mas eu quero dizer que Deus tem um propósito na tentação. E o próprio Tiago vai dizer isso. Quando ele fala, bem-aventurado é o homem que sofre tentação. Porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Tiago 1,12. Então nós vemos, se por um lado, meus irmãos, Deus não nos tenta, mas nós somos tentados pela nossa própria natureza pecadora. Por outro lado também, nós podemos nos ver como bem-aventurados, porque o prêmio da nossa perseverança, da nossa fidelidade em suportar as tentações, é a coroa da vida. Aleluia. Meus amados irmãos, aleluia, glória a Jesus. Mas como suportar a tentação? Como não ser vencido ou sucumbir na hora da tentação? Precisamos aprender e nos espelhar com o nosso maior e melhor exemplo. Volto a usar essa expressão que eu usava lá atrás. Precisamos nos espelhar no nosso maior e melhor exemplo, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos ler a palavra de Deus. Mateus capítulo 4, do versículo 1 ao 11. Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo, veja que no primeiro momento falou o tentador, agora está dizendo, o diabo o transportou à cidade santa
e colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui embaixo, porque está escrito que os seus anjos dará ordem a seu respeito, que nunca tropece com teu pé em pedra alguma. Disse Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviam. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Nós vemos aqui a passagem da tentação no deserto pelo diabo a Jesus, no livro de Mateus. Também vamos encontrar em Lucas e um pedaço também em Marcos, que vai ter algumas diferenças. Mas, meus amados irmãos, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Sobre Jesus e Satanás. Jesus, diz aqui o texto da palavra de Deus, estava jejuando 40 dias, 40 noites. E nesse período de tempo que ele estava no deserto, ele estava sendo tentado pelo diabo. Mas veja só, meus irmãos, isso não quer dizer que você tenha que jejuar 40 dias e 40 noites. Amém? Não vá tentar fazer este tipo de jejum. Amém? Em nome de Jesus. E no final desses 40 dias, Jesus teve fome. Jesus estava cansado, sedento e faminto. Esta fome aqui é que ele estava realmente com muita fome. E neste momento de fraqueza e necessidade é que Satanás desfere suas principais seduções, tentações contra Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus estava, meus amados irmãos, encarnado, vivendo plenamente a sua humanidade. Ele havia se despojado de sua glória junto ao Pai. Ele não teve como usurpação ser igual a Deus, antes deixou sua glória e habitou entre nós. Ele não podia usar o seu ilimitado poder divino, pois precisava se identificar com nós, homens criados à imagem e semelhança de Deus. Entenda, meus irmãos, que Jesus, ali na hora da tentação, era Jesus homem. Homem, ele não podia usar o seu poder divino. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Satanás não é uma força, um mito ou uma lenda, mas uma criatura, um anjo, um arcanjo caído, também conhecido na Bíblia como Lúcifer, a antiga serpente, o dragão e outros nomes que ele recebe. Então preste atenção, meus amados irmãos. Jesus, primeiramente quero dizer para vocês, meus irmãos, que Jesus não deve nenhuma obediência a Satanás. Então ele resiste ao inimigo. Jesus confia na providência do Pai. Ele não tem dúvidas que Deus é quem supre as suas necessidades. Jesus confia nas Escrituras para resistir
ao diabo. Nós precisamos estar atentos a este posicionamento de Jesus diante do inimigo. Aleluia. A primeira tentação, meus irmãos, que o inimigo faz em relação a Jesus, é para que Jesus viesse a desconfiar da palavra de Deus, que Jesus viesse a ter dúvida acerca da palavra de Deus, de como Deus é provedor do seu povo, de seus filhos. Entenda que quando ele fala para ele transformar a pedra em pão, o inimigo estava querendo colocar em Jesus a desconfiança de que Deus não iria suprir a sua necessidade. Mas Jesus, ele não cai nesse engano de Satanás. Então, aqui nesse momento, meus amados irmãos, nós podemos pensar quantas vezes passamos por situações que vêm os pensamentos dizendo que Deus vai nos faltar com o alimento, com a nossa provisão diária. Quando a Bíblia nos fala de um Deus que, como nosso pastor, ele nos leva a pastos verdejantes e águas tranquilas. Amém. Meus amados irmãos, Jesus escolheu o caminho da cruz e não o caminho da facilidade, não o atalho do engano. O inimigo tentou enganá-lo e ele poderia realmente transformar a pedra em pão, mas ele estaria encurtando. Ele estaria, primeiramente, que nós já falamos, ele estaria duvidando da provisão de Deus. Depois ele estaria encurtando, tomando um atalho para que se cumprisse aquilo que haveria de se cumprir. Mais adiante, bastando que ele esperasse. Então, muitas vezes também, meus irmãos, podemos pensar em fazer coisas no desespero, precipitadamente, ao invés de esperarmos que Deus possa verdadeiramente manifestar o seu poder e nos agraciar com aquilo que Ele já nos prometeu. Jesus não inventa palavras de retórica pessoal, mas cita com convicção as Escrituras. O primeiro homem Adão deveria ter feito deste modo, mas não fez. Jesus, no conflito que ele está com o inimigo, ele não filosofa, mas ele cita a palavra de Deus. Sabemos que Jesus era muito inteligente, toda a sabedoria, ele é a própria sabedoria encarnada, mas ele cita a palavra de Deus. Ele está também mostrando para nós o que devemos fazer. Aleluia. Na hora da tentação, na hora daqueles pensamentos conturbados, na hora daquelas palavras que chegam aos nossos ouvidos para que nós façamos coisas que não estão de acordo com a vontade de Deus, ainda que saia da boca de um cristão,
ainda que saia da boca de um crente, ainda que saia da boca de alguém que se diz profeta, mas quando você percebe que aquilo não é de acordo com a vontade de Deus, você precisa se fortalecer na palavra. Aleluia. Meus amados irmãos, a passagem citada por Jesus fala da provação de Israel, do suprimento de Deus e da falta da confiança do povo na provisão do Senhor. Jesus cita essa palavra em Deuteronômio. Exatamente, o povo de Israel, em muitos momentos, passou por situações difíceis. E ali, naquele momento que eles saem do Egito e estão atravessando o deserto, muitas coisas aconteceram. E não vamos dizer, se fôssemos nós não faríamos assim. Nós não agiríamos desse jeito. Isso não é honesto diante de Deus. Não é honesto. Meus amados irmãos, então nós vemos aqui que Jesus cita esse texto no qual o próprio povo de Israel não confiou em Deus. Ao ser provado, ao ser tentado, não confiou em Deus. Mas começaram a murmurar, a reclamar. Jesus estava em humilhação, em humildade. Ele se fez carne e não saiu da sua condição humana, mas esperou obediente na palavra de Deus. Entenda, meus irmãos, que Jesus tinha poder. Jesus é Deus encarnado, mas ele estava ali na condição de homem, e na condição de homem ele permaneceu. E ele não desobedeceu a palavra do Senhor, mas ele continuou firme, esperando, manteve a sua perseverança. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Na segunda tentação, nós vamos ver Satanás usando as escrituras fora do contexto. Jesus rebate o diabo com as escrituras na primeira tentação. E na segunda, o diabo começa a tentação usando a Bíblia. O Salmo 91, fora de contexto. O texto fala, esse texto, na verdade, fala sobre obediência a Deus. E não, dentro do contexto, na satisfação dos caprichos pessoais de engrandecimento. Usar a Bíblia fora de contexto ainda é hoje, meus irmãos, um meio de criar heresias. Então o diabo ali, de forma astuciosa, mentirosa, usando a escritura, mas dando um sentido errado às escrituras. Porém Jesus, mais uma vez, vai resistir. E ele vai citar a palavra de Deus de uma maneira correta, adequada, contradizendo a lógica de Satanás. A falta de temor de Deus, a Deus, e a tentativa, muitas vezes, de promover ideias próprias, levam muitos a desviar-se da verdade revelada. Isso é que acontece. A pessoa é tentada a se afastar do que realmente a palavra de Deus está ensinando. E não busca
e não aceita o verdadeiro significado, a verdadeira direção, aquilo que o Senhor realmente está dizendo. E acabam criando heresias. A resposta de Jesus: não tentarás o Senhor teu Deus. Deuteronômio 6,16 e Êxodo 17, 1,7. Nós podemos aprender algumas coisas que Jesus está realmente querendo passar para nós. Irmãos, o povo de Israel tentou a Deus, duvidando da intenção de Deus de retirá-los do Egito, e duvidando da sua presença no meio deles por conta da escassez de água. Esse é o contexto da palavra que Jesus cita. O inimigo fala para Jesus saltar do pináculo, saltar daquela grande altura, dizendo para ele que os anjos iriam ampará-lo, que nada iria acontecer, porque era o que estava na Bíblia. Mas Jesus fala para eles: não é nada disso. Não tentarás o Senhor teu Deus. E ele usa essa expressão num contexto em que o povo de Israel mais uma vez murmura, mais uma vez reclama da falta de providência de Deus. Meus irmãos, a murmuração, a reclamação é um tipo de incredulidade e rebelião a Deus. Deus provou ser o Deus El Shaddai, que supre todas as necessidades do seu povo em diversos momentos na história de Israel. Deus realmente providenciava as necessidades de Israel, como seu bom pastor, para nada lhes faltar, se eles ficassem na presença do Senhor. Aleluia. Hoje Jesus nos fala: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que todas as coisas vos serão acrescentadas. E ainda nos ensinou a orar: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Aleluia. Glória a Deus. Essa é a garantia, a palavra de Deus, de que nós vamos ser cuidados, protegidos, amparados, sustentados pelo Senhor, desde que nós busquemos primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e Ele suprirá as nossas necessidades. E quando Ele nos ensina a orar, e esta parte da oração, Ele diz: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O pão de cada dia está garantido no dia de hoje. Nós vamos precisar de comida, não só hoje, mas amanhã e depois, enquanto estivermos vivendo na terra. Mas quando nós oramos assim, nós estamos dizendo que este pão já está garantido por toda a nossa vida. Aleluia. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aleluia. E a terceira tentação: não acredite no diabo, meus irmãos. É um grande compulsivo mentiroso. Ele não é dono de nada, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. O mundo e aqueles que nele habitam pertencem ao Senhor. Satanás diz que todos os reinos me pertencem. Quando ele diz isso, ele diz os governantes, os súditos, as pessoas, mas ele já está mentindo, porque o verdadeiro dono e Senhor de todas as coisas é o Criador. Aleluia. É o Senhor. Obrigada, Pai. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Isso está no Salmo 24, versículo 1. O adversário é traiçoeiro. Ele enganou Adão, que desobedeceu a Deus, mas não conseguiu iludir a Jesus com falsas promessas. As três passagens, meus amados irmãos, usadas por Jesus
do livro de Deuteronômio, mostram como Israel falhou diante das provações no deserto. Entretanto, meus amados irmãos, por outro lado, Jesus vence as tentações do deserto e expulsa Satanás da sua presença no final deste momento de tentação. Mas o tentador, meus irmãos, não desiste e espera por outras oportunidades. Minha esposa, você pode ler Lucas 4, versículo 13? Vamos ver se você consegue ler para mim aí. Lucas 4, versículo 13. Eu quero que vocês entendam, meus irmãos, que Jesus, ao ser tentado nos 40 dias, e depois naquele momento ali, sofre essas 3 tentações, e no final, ele repreende, ele expulsa Satanás da sua presença. Mas o que diz Lucas 4, versículo 13? Lucas 4, versículo 13. Passadas, é isso, né? Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até mesmo o oportuno. Até o momento oportuno. Veja só, meus irmãos, o diabo, passado este momento no deserto, passado este momento de tentar Jesus com 3 tipos de tentações, ele vai embora. Os anjos surgem, os anjos servem a Jesus, mas ele diz até o momento oportuno. E nós vamos ver no ministério do Senhor Jesus, Jesus sendo provado, tentado durante o seu ministério, muitas vezes. Satanás estava agindo, mas Jesus continuou resistindo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor e tendo vitória sobre vitória. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. E nós precisamos entender, meus irmãos, que quando nós passamos por um momento de aflição, de tentação, de prova, que o inimigo possa estar lançando contra nós alguma situação, como aconteceu com o próprio Jó, isso não significa que ele não poderá voltar a fazer alguma coisa contra nós. Então nós precisamos estar o quê? Sóbrios e vigilantes. Sóbrios e vigilantes. Não podemos estar distraídos. Não podemos estar fazendo coisas que nos impeçam de estar em comunhão com Deus. Precisamos estar vigilantes. Porque o adversário, ele está ao nosso derredor, bramando como se fosse um leão rugindo. Precisamos estar atentos. Aleluia. Glória a Deus. Mas, amados irmãos, aleluia. E a vitória completa sobre o inimigo será na cruz do Calvário. Sim. Quando Jesus for levantado na cruz e pagar o preço da nossa salvação, então tragada foi a morte pela vitória. Aleluia. O diabo estará totalmente derrotado pelo Senhor Jesus quando Jesus entrega a sua vida na cruz por nós. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, como está escrito, que Jesus veio para destruir as obras do diabo. Aleluia. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Vejam, meus irmãos, Jesus sentiu fome. A primeira tentação. Uma necessidade natural. Ser tentado não é pecado. Mas cair em tentação é. Então, os maus pensamentos, os desejos da carne, podem vir. Porém, você não está pecando.
Mas se você se deixar persuadir, se deixar enganar, se deixar levar pela tentação, aí você peca. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O inimigo conhece todas as nossas necessidades e fraquezas, mas Jesus também conhece. Entende isso? Satanás conhece nossas fraquezas humanas, mas Jesus também conhece todas as nossas fraquezas. Aleluia. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus nos conhece. Deus sabe que nós somos pecadores. Agora, lavados, remidos, redimidos pelo sangue de Jesus. Mas temos uma natureza carnal, pecadora. Mas Jesus nos ama ainda desse jeito. Glória a Jesus. Meus amados irmãos, nós podemos sentir necessidades, nós podemos ser tentados nas nossas necessidades, mas nós podemos ter vitória sobre a tentação. A tentação de ser quem pensa que é, ou de ser alguma coisa que pensa. O inimigo falou para Jesus: se tu és o Filho de Deus. Jesus era o Filho de Deus. E ele não tinha dúvida disso. O diabo sabia que Jesus era o Filho de Deus. Mas ele queria colocar dúvidas. E queria também fazer Jesus se exaltar numa hora indevida. Meus amados, esse é um tipo de tentação. Quando alguém pensa que é alguma coisa, quando alguém se acha alguma coisa, e o inimigo começa a trabalhar na mente, no coração daquela pessoa. Irmãos, a Bíblia nos ensina que a humildade nos aproxima de Deus e nos faz conhecer a Deus. Bem-aventurados os pobres de espíritos, bem-aventurados os humildes, porque dos tais é o reino dos céus. O crente pode ser tentado em querer ser alguma coisa, mas somente Deus é o eu sou. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Satanás quer ser Deus. Adão quis ser também como Deus. Mas Jesus, ao contrário, se despojou de toda a sua glória que tinha com o Pai. Veja a diferença do nosso mestre, que é manso e humilde de coração. A diferença, meus amados irmãos. Aleluia. O orgulho e a vaidade é uma fraqueza carnal. Tentar a Deus é uma arrogância, ostentação, uma falta de fé que acaba em rebelião. Sede prudente como a serpente e simples como a pomba. Mateus 10,16. Não queiramos ser o centro do universo, o centro das atenções, uma celebridade para receber aplausos e a glória dos homens. Satanás ofereceu isso para Jesus, mas ele não quis. A Deus seja dada toda a honra, toda a glória, todo o louvor para todo sempre. A Ele seja dado. A tentação de ter coisas, bens, riquezas e poder. O diabo tentou despertar a cobiça no coração de Jesus, mas não conseguiu. Jesus ensinou que não podemos ter dois senhores, que não podemos servir a Deus e a Mamon. Ele passou pela tentação e ainda sofria tentações, mas sem pecado. Então Jesus podia ensinar de primeira mão sobre o perigo das riquezas, de se colocar o coração nos bens materiais e desprezar a graça de Deus, o favor de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Jesus também ensinou que o maior seja como o menor, e o que governa como o que serve. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É preciso ter cuidado com a concupiscência da carne, com a concupiscência dos olhos e com a soberba da vida.
essas atitudes não procedem do Pai, mas do mundo. Quais foram as principais armas de Jesus diante da tentação? Primeira, a fé em Deus Pai e na sua palavra. Segundo, o entendimento da palavra de Deus. Terceira, uma vida de oração. Todo cristão, todo crente em Jesus é um imitador de Jesus. Todo crente, aleluia, é uma pequena cópia de Jesus, que vive para fazer a vontade de Deus, e não a vontade da carne e dos pensamentos, e muito menos a vontade de Satanás. Aleluia. Vamos orar, meus amados irmãos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Ó Deus eterno, abençoa, Senhor, para que a Tua palavra não volte vazia, Senhor. Fala ao coração dos Teus filhos, Senhor, que ouviram esta palavra, Pai. Ó Deus eterno, completa a obra que o Senhor começaste a fazer. Ó Deus amado, sabemos que temos um tentador. Assim como ele tentou o filho, Senhor Deus, ele tem tentado, Senhor Deus, a Tua igreja. Pai amado, os Teus filhos na terra. Ó Pai amado, que nós possamos nos espelhar em Jesus, que pôde, Senhor Deus, vencer a tentação no deserto, que no deserto da vida, Senhor, ou nos momentos de deserto que passamos nesta vida, Pai, onde há escassez de comida, de água, onde há escassez, ó Deus eterno, ó Pai amado, da presença de outras pessoas, onde há solidão, Senhor, onde há feras, ó Deus, onde há, Senhor Deus eterno, condições muito difíceis de sobreviver, Senhor Deus, Pai amado, e que quando o inimigo das nossas almas nos encontrar fracos, debilitados, ó Pai amado, famintos, sedentos, ó Pai, que o Senhor possa nos fortalecer na fé, Senhor. Que o Senhor possa nos fortalecer na esperança e no amor de Cristo, Senhor Deus. Que possamos, ó Pai, nos lembrar da Tua palavra que é verdadeira e fiel, Senhor. Que possamos, ó Pai amado, nos colocar diante de Ti, Senhor Deus, e clamar a Ti pela Tua salvação, Senhor. Pai amado, Pai eterno, eu creio, Senhor Deus, que verdadeiramente o Senhor veio a este mundo e destruiu as obras do diabo, Senhor. Ele não só venceu as tentações na terra, Senhor. Satanás queria fazer com que ele recuasse do seu propósito remidor de nos salvar na cruz do Calvário. Mas Jesus, Senhor Deus eterno, não se deixou levar, Senhor Deus, pelas tentações, Senhor. Antes, ó Deus, ele foi vitorioso. E assim também, Pai, nos dê a vitória, Senhor. A vitória por meio da fé, Senhor. Sê conosco, ó Pai, possamos resistir ao diabo e ele possa fugir em nome de Jesus. Que possamos nos fortalecer no Senhor, na força do seu poder. Estamos revestidos de toda a armadura do Senhor e ficar firmes no tempo da provação, no tempo da tentação, no tempo da tribulação, em todos os momentos difíceis desta vida, Senhor, porque maior o Senhor que está conosco do que aquele que está no mundo. Ó Pai, que não venhamos apenas a recitar, Senhor Deus, que somos mais do que vencedores, mas que possamos verdadeiramente, Senhor Deus, resistir ao mal, ó Pai, e permanecer firmes e constantes e sempre abundantes, e segundo a palavra do Senhor Jesus, receber, aleluia, a coroa da vida. Aleluia. Sermos bem-aventurados, ó Pai. Obrigada. Em nome de Jesus, amém. E você que ainda não entregou o teu coração para Jesus, nós não esgotamos a palavra de Deus. Nós até tivemos dificuldade de poder falar a palavra de Deus. Já fomos tentados inúmeras vezes, e algumas vezes nós titubeamos, e algumas vezes nós erramos, pecamos. Mas diante deste quadro eu quero dizer para você que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. João disse que
Nós não devíamos dizer que nós não pecávamos, mas devíamos admitir que somos pecadores. E que se nós pecássemos, nós tínhamos um advogado, Jesus Cristo, que intercede por nós. E é nesse Jesus em que nós depositamos a nossa fé, aquele que venceu por nós na cruz do Calvário. Entregue a sua vida a Jesus, porque Ele vai te dar a vitória. Não pense assim, só quando eu ficar melhor, só quando eu deixar isso ou deixar aquilo. Não pense assim, mas pense que a porta da salvação está aberta. Jesus diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Entregue seu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aleluia, meus amados irmãos. Nesse momento a minha esposa estará se despedindo e orando com os irmãos em nome de Jesus. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Pai querido, Pai bondoso, Deus de graça, Deus de misericórdia. Eis-nos aqui, Senhor. Amém, Jesus. Ouvimos o som da Tua voz, Amém, Pai. Jesus. Somos pecadores, Deus. Sim, meu Senhor. Mas chamamos, meu Senhor. Amém. Não queremos viver em pecado. Amém, Jesus. Ajuda-nos a reconhecer, Pai, todas as nossas fraquezas, Amém, meu Senhor. Jesus. Quando vieram as tentações, Pai, Amém, Jesus. ajuda-nos a vencer a cada uma delas, Pai. Nos ajuda, Senhor. Porque o único sem pecado foi o Senhor. Amém, Jesus. Ajuda-nos, Pai, que o nosso coração esteja sempre no Teu altar, Pai. Amém, Jesus. Em nome de Jesus, meu Senhor. Ajuda-nos, Pai, a ter fome e sede da Tua palavra, Amém, meu Senhor, Jesus. todos os dias, Pai. E a reconhecer quando precisamos de ajuda também, ajuda do céu, Pai. Amém, Pai. Ó Deus, que linda a Tua palavra, meu Senhor. Que amor tão grande o Senhor tem por Amém, cada Jesus. um de nós, Pai. Nós Te louvamos, nós Te engrandecemos, Pai. Sim, meu Senhor. Nós te adoramos, Deus. Amém, Jesus. Aleluias. Muito obrigada, Pai. Obrigado, Jesus. Que a cada dia nós possamos sentir mais e mais a Tua presença. Sim, meu Senhor. Obrigada, meu Senhor, por cada irmão, por cada irmã, Senhor, que remiu o tempo estando conosco, Sim, meu Pai, Senhor. nesta noite, meu Senhor. Aleluias. Nós agradecemos, Pai, e abençoamos a vida da irmã Rosane Amém, Evangelotti, Jesus. da irmã Maristela, Amém, Jesus. irmão Carlos Alberto, minha cunhada Sandra, Amém, Jesus. irmã Maria das Neves, irmã Rosário, irmão Ananias, Amém, Jesus. irmão José Eustáquio, irmã Débora, irmã Amém, Jesus. Edina, a Marcinha, Elizabeth, Amém, Jane Jesus. Santos, a minha cunhada Soninha, Elisa Moura, irmã Amém. Alda, irmã Amém. Eunice, Amém. Ana Rodrigues, Amém. a irmã Teresa Matola, Amém, Jesus. Jorge Castro, a irmã Amém, Solange. Jesus. Abençoa cada um deles, meu Amém, Senhor. Jesus. Em nome de Jesus, Amém. Pai. Fortalece os teus filhos, meu Sim, Pai. meu Senhor. Me fortalece também o teu filho, João Batista, Pai. Amém, Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Recebe, Pai, a nossa oração que nós fazemos em nome de Jesus. E a Ti seja sempre toda a honra, toda a glória, todo o louvor, desde agora para todo sempre. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Agora é a bênção apostólica em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo, seu Filho, e as consolações do Espírito Santo seja sobre a Igreja de Deus presente neste culto e sobre toda a Igreja de Deus na terra, hoje e para todo sempre. Amém. Até aqui nos ajudou o Senhor e por isso estamos alegres. Fiquem em paz, que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Muito obrigado, irmã Edina, irmão Carlos. Muito obrigado, Carlos Alberto, Maristela. Na sexta-feira, o nosso culto vai ter uma mudança. Nós vamos ter o culto na sexta-feira, que é feriado, às 9 horas da manhã. Então, convidamos vocês para estar conosco, sexta-feira, em fervente oração, 9 horas da manhã, em nome de Jesus. Não haverá noite, portanto, estaremos realizando 9 horas da manhã, em nome de Jesus. Compartilhe. Compartilhe, muito obrigado, compartilhe esse culto, que Deus possa, a palavra de Deus, né, ela possa penetrar no coração das vidas, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe cada um de vocês, muito obrigado. Até sexta-feira.
sexta-feira, teremos culto em fervente oração às 9 horas da 9 horas da manhã. manhã. Amém? E lembrando vocês, né? Deixa já aqui, ó, que dia 11 de junho, o que tem, minha esposa, dia 11 de junho? Ah, tem o Projeto Esperança Rio. Projeto Esperança Rio. Vamos estar ali em Copacabana para glorificar e exaltar o nome do Senhor com o ministério do nosso irmão, hoje na glória, Billy Graham, seu filho ali, estará trazendo uma maravilhosa mensagem da Palavra de Deus. Vamos estar lá dia 11 de junho, aqui a Igreja Catedral Metodista do Catete vai estar lá. E eu acredito que muitos outros irmãos de várias igrejas, porque esse ministério é um ministério interdenominacional e várias igrejas, batistas, Assembleia de Deus, estarão lá no dia 11 de junho. E convidamos vocês para estar lá conosco em nome de Jesus. Marcinha está falando que vai ser o café de oração. Aleluia! O café de oração na sexta-feira santa. Glória a Jesus. 9 horas da manhã, gente. Glória a Então Jesus. vamos acordar orando, hein? Fica na paz do Senhor Jesus. Até sexta. Até sexta-feira. Glória a Deus.